Boa noite a todos. Com a graça de Deus, pela grandeza da pátria, dou por aberta a presente sessão e início dos trabalhos desta Câmara Jovem. Solicito ao senhor, à senhorita secretária a chamada dos senhores vereadores. Algacir Santos Júnior. Presente. Aline. Presente. Eric. Emanuele Cristina. Fernanda Caroline. Presente. Larissa Moraes. Giovana Panassol, presente. Marco Antônio. Presente. Marco Antônio Capeleto. Maria Júlia. Pedro Augusto. Robson. Presente. Sara. Bruno Romero. Gleison Henrique. Maria Eduarda. Presente. Vanessa Silveiro. Antônio Carlos. Presente. David. Érica Natiele. Luísa Aparecida. Samuel Bazanella. Victor Hugo. Rian Henrique. Número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, solicita a senhorita secretária a leitura da matéria expediente recebida pela mesa. Bom, hoje nós teremos a palestra com o tema JCI e o palestrante será o Ricardo e a Jéssica Vieira. Aqui? Não entendi. Ah, tá. Então, depois da palestra, poderemos comentar, a gente pode abrir abertura sobre perguntas. E lembrando que para a próxima sessão, no dia 23/11, teremos elaboração de sugestões e avaliação do programa para melhor funcionamento da Câmara Jovem. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado, senhorita secretária. Finda que está a leitura da matéria da ordem do dia, deixo a palavra livre aos senhores vereadores para inclusão e destaque na ordem do dia. Bom, então, algum vereador jovem tem alguma indicação para hoje? Bom, não havendo manifestações, prosseguimos com a pauta. Então, agora nós teremos a palestra com o presidente da JCI, o Ricardo, e a coach da JCI, a Jéssica Vieira. Então, convido os dois a tomarem lugar à mesa, onde se sentirem mais à vontade, e deem prosseguimento à palestra. Bom, boa noite, caro presidente e demais colegas. Aqui, como é que a gente faz aqui? Um olho em cada canto? Como é que é? Bom, gente, então, vou me apresentar. Sou Ricardo Bernardo de Castilho, sou presidente da JCI Cascavel, conhecida também como Câmara Júnior de Cascavel. Tá? A minha formação, eu sou advogado, contador e engenheiro civil. Vamos lá, o que é a JCI? Por que nós estamos aqui? A JCI é uma associação mundial de pessoas jovens de 18 a 40 anos de idade, que busca no aprimoramento individual as bases
para o desenvolvimento das suas comunidades. A JCI não tem cor racial, religiosa ou política e tem sido definida como uma organização educacional suplementar, na qual os jovens de uma comunidade podem associar-se dentro de um espírito de companheirismo e compreensão para desenvolver uma consciência cívica em seus membros através de uma participação ativa em projetos construtivos que beneficiem a comunidade. Bom, então, o JCI tem no mundo todo. A nossa ideia é formar melhores pessoas, que melhores pessoas formarão uma melhor comunidade. É mais ou menos esse desenho aqui. Peço atenção, porque ele é um pouquinho complicado de explicar. É o seguinte, nós temos uma comunidade que dita a forma e a qualidade de vida do indivíduo. Por exemplo, nós moramos no Brasil, então vivemos de determinada forma. Se morássemos nos Estados Unidos, viveríamos de uma forma totalmente diferente. Então, é a sociedade, a comunidade em que nós nos encontramos, que determina qual que é a qualidade de vida do indivíduo. Bom, o indivíduo, vendo lá embaixo, ó, ele tem uma vivência e tem expectativas com relação à comunidade. Todos nós queremos mais saúde, mais educação, e mais segurança. Contudo, se o indivíduo não fizer nada, ele fica só na expectativa. E aí vai para a comunidade, que dita a qualidade do indivíduo, e assim vira um círculo vicioso, quer dizer, não melhora. A JCI, ela entra naquele círculo interno. Por quê? Porque o indivíduo participa da JCI, desenvolve liderança, e então ele melhora a comunidade, que por consequência dita a qualidade de vida, e se ele ficar dentro desse círculo menor aí, ele consegue criar impactos positivos na comunidade onde ele vive e melhora a sua própria qualidade de vida. Nós temos uma carta de princípios que nós seguimos, que é o norte da JCI, que é: nós acreditamos que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, que a fraternidade entre os homens transcende a soberania das nações, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa, que os governos devem ser de leis mais que de homens, que o grande tesouro da terra está na personalidade humana e que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. Bom, sobre a nossa instituição. A missão, visão, valores, negócio, planejamento, atividades já realizadas e em andamento. Queira ou não, a ideia da JCI é pegar ferramentas do mundo empresarial, corporativo, e a gente aplica dentro da instituição, mas com cunho social e de treinamento, para que os membros se desenvolvam e causem impactos positivos na comunidade. Bom, visão local. A nossa visão é ser uma organização que fomenta um intenso impacto na comunidade, por meio da participação de jovens ativos e da articulação com outras entidades, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos articulando com a Câmara Jovem. Missão: proporcionar a oportunidade de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas. Por exemplo, estando aqui da JCI, eu estou treinando como dar uma palestra, porque só vai aprender a dar palestras se você ministrar palestras. E aí você já deve ter percebido, quando vocês falam a um microfone, vocês aprendem, desenvolvem, depois vocês olham ali a filmagem, pô, você podia ter melhorado isso e aquilo e outro. Então, são oportunidades que aparecem, que nós acabamos nos desenvolvendo, e isso acaba causando mudança positiva. Qual que é o nosso negócio? Qual que é o nosso business? É ativar cidadãos. Cidadania não se faz somente através do voto, a cidadania é muito mais ampla. Então, a gente costuma dizer em cidadania ativa. O que é a cidadania ativa? Eu chego para... Como é que é o seu nome? Aline. Eu chego para a Aline, por exemplo, que é uma cidadã, como qualquer outra cidadã, e nós, por meio de treinamento, damos, entre aspas, superpoderes para ela. Então, com esses superpoderes, ela vai ter condição de virar uma cidadã ativa, cidadania ativa. Ela vai aprender a falar em público, vai criar uma rede de contatos, networking, vai aprender muito sobre projeto, vai se desenvolver, vai desenvolver a empresa dela, vai ter uma noção de responsabilidade social, empresarial, enfim, ela vira uma cidadã ativa. É isso que nós fazemos. Esse é o nosso negócio.
Quais nossos valores, que estão de acordo com a carta de princípios que foi lida? Fé e imaterialismo, fraternidade, justiça, livre iniciativa, respeito às leis, ser humano e o serviço humanitário. Certo, qual que é o nosso slogan? Liderando mudanças positivas. Vamos ver se passa. Como é que funciona o organograma? Tem o presidente, que ele é auxiliado pelo tesoureiro, secretário, assessor legal, ou o passado presidente. Nós temos o próximo presidente, e aí temos diretores de projetos, e abaixo estão os membros. É assim que funciona. Nós temos um planejamento dividido entre patrimônio, parte legal, instituição, imagem e marca. Hoje nós estamos na parte do planejamento da instituição, imagem e marca, por isso que nós estamos fazendo o nosso jabá aqui para vocês. Explicando como é que funciona a instituição, para que no futuro, quando vocês saírem da Câmara Jovem, que aqui é uma escola, vocês entram para a faculdade, que seria a JCI. É mais ou menos assim que é a ideia. Uma coisa que é bastante diferenciada é a nossa forma de gestão. Não sei se vocês conhecem o Trello, ferramenta de gestão, não? O Trello é uma coisa legal, sugiro que vocês entrem, ele é gratuito. Quem tiver Apple no iTunes e quem tiver Android no Google Play. É gratuito e é uma forma para você organizar projetos, a sua vida pessoal também. Perdão, dá para fazer muita coisa. E isso aqui é tudo de atividade que nós já fizemos dentro da JCI, Cascavel. No fundo está um desenho do marco da cidadania ativa, depois explicar por cima. Então nós temos no Trello, né, questão institucional, as nossas projetos a fazer, que estão fazendo, os membros responsáveis, eventos, cursos, palestras, reuniões plenárias, assembleias, a ata fica dentro. Enfim, dando só uma visão bem geral para vocês, como nós nos organizamos lá, numa plataforma digital. Projetos. Nossos projetos seguem uma metodologia, que é chamada Marco da Cidadania Ativa da JCI. JCI significa Junior Chamber International, que é Câmara Júnior Internacional. Tá? Aí por exemplo, se você está aqui em Cascavel, é JCI Cascavel. Se você for para Marechal, JCI Marechal. Se for para Nova York, vai ter JCI Nova York. Então, é uma rede global, né, de juniores. Mas aqui, o Marco da Cidadania Ativa, como é que funciona? Nós analisamos, né, examinamos as necessidades da comunidade. Nós vemos que existe uma demanda na comunidade, uma demanda pontual. Nós trazemos esse problema para dentro da instituição, analisamos, discutimos mais ou menos o que vocês fazem aqui. Aí nós criamos um plano, né, um projeto que seja sustentável, executamos esse plano, revisamos e monitoramos os resultados. Né? Vale lembrar que tudo isso é por meio de parcerias. Tudo é feito em parcerias. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto, tudo por meio de parcerias, que está no centro ali. Bom, algumas atividades que já realizamos ou em andamento. Nós fizemos uma campanha de pizza para angariar fundos. Nós tivemos evento de posse de incentivação de novos membros. Nós tivemos um projeto de recuperação da história da nossa instituição. Tem mais de 42 anos em Cascavel. Tivemos um encontro em São Paulo. Eu estou ali do lado de um japonês ali. Ele foi o primeiro presidente civil da Petrobras. Tá? E ele foi ministro de Minas e Energia no governo Geisel. Deu uma palestra incrível para a gente. Isso foi em São Paulo, com o pessoal da JCI São Paulo. Quer dizer, do Brasil todo, mas na JCI São Paulo. Aí a gente teve palestra com esse camarada de baixo ali. Ele é o fundador do China Inbox, para falar sobre empreendedorismo. E esse camarada aqui da esquerda é o Pinotti. Eu acho que é o cara que criou o PM Canvas, Project Model Canvas, que é uma forma diferenciada de fazer projetos, bem visual. Finocchio, o nome dele, José Finocchio. Nós tivemos um projeto de workshop de presidentes de bairro aqui,
que a JCI ministrou para presidentes de bairro, explicando qual era a função do representante do presidente de bairro, que cuidados ele tinha que tomar com relação à pressão política partidária. Tivemos um workshop de técnicas nesse mesmo, né? Técnicas teatrais para desenvoltura, falar em público, coisas do tipo. Foi muito, muito legal e engraçado também. Bom, ali a Eline, nossa secretária, a Virgínia, que faz teatro, parceira. Então, a gente sempre faz as coisas em parceria, nunca sozinho, porque a parceria é o envolvimento da comunidade em projeto. Não adianta nada a instituição fazer um projeto para ela mesma, ela tem que fazer um projeto que englobe outros setores da comunidade. Por isso que nós todos temos que estar integrados. Então, ali com a presidente ali na fotinho da direita, com a presidente do Conselho Comunitário de Cascavel, isso foi uma demanda que elas vieram falar para a JCI. Precisamos de um treinamento para presidentes de bairro. Com base nessa demanda, trouxemos para dentro, analisamos e falamos, bom, vamos fazer um workshop. Fizemos o workshop, analisamos, os resultados foram muito bons. E sempre por meio de parceria. Tivemos uma posse em Marechal Cândido Rondon, de 40 anos deles lá. Tivemos o primeiro workshop social de oratória de Cascavel. Pegamos a Casulo, que é uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento humano, e ela ministrou um curso de workshop, um curso profissional, e assim, conseguimos por preço de coffee break. Então, é para o desenvolvimento aberto para a comunidade. Aí, deu bastante gente, foi muito legal. Parceria com o Rotaract, esse aí. Nós estamos fazendo o primeiro feirão da cidadania de Cascavel, vai acontecer no dia 25 agora de novembro, que a ideia é fomentar o voluntariado. Nós detectamos, veja, a gente sempre percebe uma demanda, né? Nós detectamos que existe a falta de participação, o conhecimento da comunidade cascavelense com relação a entidades sem fins lucrativos. Então, a ideia foi fazer um feirão da cidadania, que as entidades pudessem expor as suas causas, e a população, entre aspas, criaria uma adesão por alguma causa, né? Se identifica, vou cuidar de animais, vou, sei lá, defender o câncer, né? A questão do combate ao câncer de mama, vou cuidar, sei lá, de uma outra entidade, enfim, vou entrar para a JCI. Que tivemos um treinamento Trello por Rotaract Medianeira, para capacitar também eles lá, que também são entidades sem fins lucrativos. Tivemos uma reunião de integração, ali estavam os 2 presidentes nacionais da JCI Brasil. Tivemos um curso de administração de capítulos, esse é um curso muito pesado e bom, você vai sair expert em projetos. Participamos do Entenda de Economia. Esse projeto que é muito legal. Nós fizemos um cartãozinho de visitas com todos os telefones de emergência. Porque daí a pessoa, quando dá algum problema, ela vai lembrar se é 192, 193, 190, vai abrir o celular, ela está super nervosa. Então, ela já saca o cartãozinho ali, já tem todos os números, né? E isso pode salvar vidas, né? E é uma coisa extremamente simples. Tivemos um workshop de debate, esse workshop foi muito legal. As pessoas têm toda uma técnica de argumentação, de desenvolvimento de debate, uma parte um pouco mais teatral, assim, que você tem que induzir o seu oponente a erro. Foi bem interessante. Enfim, técnicas de persuasão, debate, comunicação, eloquência, oratória. Você foi uma convenção nacional em São Bento do Sul. Isso aqui é a galera da JCI do Brasil todo. Foi muito legal, ali do lado direito é o presidente da JCI Brasil. Nós temos alguns futuros projetos já em vista. Oratória nas escolas, o primeiro concurso de debate jovem de Cascavel. Nós teremos um programa de rádio também da JCI Cascavel, para falar coisas interessantes para o jovem, né? Pessoa ali que aprender sobre vendas, empreendedorismo, marketing, filosofia, bom, tem uma série de assuntos que dá para falar. Coaching, né? Então, entre muitos outros. Então, muito obrigado e fica o convite para quando vocês saírem aqui da Câmara Jovem, não deixem morrer esse espírito cidadão. Se transforme num super-herói da cidadania ativa. Valeu, gente.
E então deixo com os meus colegas aqui, com a Jéssica e o Rafa, eles vão falar um pouquinho mais sobre o marco da cidadania ativa e tem uma atividade para vocês quebrarem a cabeça aí. Pessoal, então, continuando aqui, como o Ricardo estava falando, eu vou puxar o marco da cidadania ativa. Então, o desenvolvimento de projetos, a gente trabalhar em projetos pensando na comunidade, a gente não só contribui com a comunidade, mas a gente acaba desenvolvendo o nosso lado pessoal. A gente vai conseguir criar uma visão de liderança, de gestão, a gente amplia a nossa visão para enxergar as necessidades da comunidade. Então, isso a gente vai contribuir com eles e contribuir com a gente também. Então, o que a gente pensou para vocês para hoje? Sei que vocês também estão muito envolvidos em outras atividades na comunidade, mas eu trouxe para vocês um caso bem simples. E deixa eu contar quantos vocês estão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ficar em dupla. Cada um olha para o do lado e puxa aí a conversa. Eu trouxe um caso para vocês. E tem uma ferramenta que a gente utiliza na administração, mas que vocês vão estar utilizando para conseguir criar um projeto fictício. Então, o caso é o mesmo para todo mundo. A gente vai ter aqui, eu vou entregar para vocês e a gente vai conversando com vocês, acompanhando, para ficar mais fácil. Vocês podem fazer vocês três aqui. Fica mais fácil. Então, essa ferramenta que eu trouxe para vocês, ela chama 5W2H. Alguém já ouviu falar? Então, a gente vai entender qual que é a demanda, qual que é o problema, a necessidade da comunidade. A gente vai ter que definir quem? Quem vai estar trabalhando nesse projeto? Aonde que vai ser esse projeto? O que a gente vai estar desenvolvendo para conseguir resolver essa demanda? Por quê? Qual que é o nosso objetivo no nosso projeto? Como? Como desenvolveremos e quanto? Isso vai ter um custo? E depois, lá embaixo, a gente coloca quais são os resultados esperados. Então, é bem simples. Tá? O nosso casinho ali que a gente colocou é um caso bem fácil de resolver. Brincadeira, se fosse fácil já estava resolvido. Mas, então, a gente vai pensar aqui como a gente vai conseguir desenvolver um projeto com o que a gente tem em mãos. Pessoal, voem, tá? Usem a criatividade de vocês e coloquem o nome para o projeto. Vou dar um tempinho, depois a gente abre para discussão e a gente conversa, vê o que cada um colocou.
Fechou? Se vocês precisarem de ajuda, tá? Chama que a gente conversa juntinho aí. Pessoal, lembrando que a sustentabilidade do nosso projeto está nas nossas parcerias, porque se o projeto depender da gente, ele não vai funcionar para sempre. Então, a gente precisa pensar em parceiros dentro dos 3 estados, né? Pensar ali aonde a gente pode colocar o governo nisso, empresas e ONGs. É elas que vão ajudar o nosso projeto a se manter sustentável, tá? Envolver nisso. Agora entendi o quem. Quem que pode estar em frente? Porque é local público, né? É para escrever na folha? Pode escrever, pode.
Pessoal, então vamos finalizando para a gente conseguir concluir aqui a nossa atividade. Mas coloquem a ideia de vocês. Depois a gente cria um projeto e depois a gente avalia se ele é viável. A gente só vai implementar se ele for viável. Mas enquanto surgirem as ideias, a gente tem que ir colocando no papel. É a partir daí que a gente vai ter uma ideia. Às vezes a primeira ideia nem sempre é a melhor, mas a gente vai refinando até chegar no que é viável. Acho que eu já vou puxar, assim, vou pedir se alguém já quer ir falando. Que já é 15 para as 8. Tá saindo aí alguma coisa? Legal. Ela é uma associação do comércio. Se eu tenho uma empresa, eu posso ser associada. Pessoal, alguém já finalizou e quer apresentar para a gente a ideia? Alguém já quer apresentar a ideia para nós? Tá. Finalizaram? Pessoal, então a gente vai fazendo assim. Vocês já têm a ideia aí de vocês. Eu vou abrindo espaço para cada um
e cada grupo vai falando a ideia que teve, quais foram os parceiros que vocês pensaram e quais são os resultados que vocês esperam. Podemos começar com vocês, então? Se alguém tiver uma pergunta para eles também. Enfim, a gente deu o nome do nosso projeto de Entrega Aqui. Mas por quê? Veja bem, as pessoas a serem atingidas, no caso, seria a população toda. De que maneira? Elas deveriam levar até os resíduos especiais citados aqui no tema do projeto, em lugares de alta circulação da população. Por exemplo, comércio, farmácias, enfim, ambientes assim em geral. No caso, daí seria montado uma espécie de posto de recolhimento, uma simples caixa, no caso, para cada item diferenciado. E poderíamos trabalhar também, por exemplo, com a especialização de cada lugar, vamos dizer. Uma farmácia, por exemplo, recolhe os remédios. Um mercado, por exemplo, sei lá, por aí vai, enfim. A questão é reduzir, no caso, a poluição, a poluição desses itens, porque, querendo ou não, todos têm compostos que agridem muito o meio ambiente. E ele aconteceria da seguinte maneira: primeiro haveria uma repercussão midiática, no caso, propagandas, jornais, etc. E daí depois, as pessoas terem visto a propaganda, tanto em escolas, quanto televisão, quanto rádio, elas estariam conscientizadas e daí levariam os produtos até os postos de recolhimento, que no caso seriam todos expostos de forma de veiculação midiática também. Isso ocorreu, esse recolhimento aconteceria todos os dias e teria um recolhimento do posto uma vez por semana. E no caso, os resultados esperados é a redução da poluição, o descarte correto desses itens, a conscientização, e a reciclagem de alguns itens que podem ser reutilizados. Bacana, ficou bem legal. Vocês querem falar aqui também? Pode começar. O projeto que a gente havia pensado se chama Eletrocoletores. Como é o nome? Eletrocoletor. Nós pensamos em fomentarmos parcerias público-privadas e esse projeto seria desenvolvido em empresas no município. Essas empresas elas fariam um cadastro nesse programa que nós criaríamos. E o objetivo dele seria dar destinação correta aos resíduos que outrora eram erroneamente descartados. O motivo desse projeto seria para evitar danos ambientais. Esses danos ambientais, posteriormente, gerarão impacto no cofre municipal, porque, por exemplo, se nós aplicarmos esse projeto que vai diminuir o descarte errôneo, será um custo que o município não vai precisar gastar com isso. Então, é um custo que será cortado. Exatamente. Então, como seria desenvolvido esse projeto? Seria por meio de bancas ou máquinas instaladas nessas empresas parceiras. Essas empresas parceiras, elas teriam um desconto em impostos municipais, igual o município está fazendo o programa de renegociação de dívidas. Esse programa faria mais ou menos isso. Então, a pessoa iria lá, ou a pessoa física ou jurídica, descartaria os resíduos especiais e cadastraria o CNPJ ou CPF. Com isso, teria um abatimento no imposto, seja um imposto para a empresa ou para a pessoa física cadastrada. É tipo um programa Nota Fiscal Paranaense que a gente tem. Então, o custo desse projeto seria mínimo, seria apenas a manutenção de bancas e a divulgação do mesmo, e os resultados esperados seriam fomentar ambientalmente o município e, de certo ponto, economicamente também. Ficou bem bacana também, pensando nos parceiros e na sustentabilidade do projeto. Ficou bem legal, ficou show, meninos. Quem mais? Vocês aí.
O nome do nosso projeto seria Centrais de Coleta. O governo iria ajudar com parceria com a SIC, que é a associação, né, com o comércio. Seria em unidades em cada região, que a gente achou que seria melhor, porque se fosse colocar em cada bairro, acho que iria ter muito gasto. E a gente pensou também que poderia trazer um trabalho, né, para as pessoas, porque iria ter que ter alguma pessoa lá cuidando do local, né? O que é uma central de descarte de lixo, onde as pessoas recebem brindes em troca. Acho que causaria um interesse na população e elas iam, acho que por conta do brinde, elas iriam se interessar mais. Construindo as centrais em locais estratégicos e com parcerias. O custo seria A bonificação da pessoa que... Isso, das parcerias mesmo. O custo seria das parcerias, que não seria exato, né, o custo. E os resultados esperados são que as pessoas se interessem e destacar corretamente o tipo de lixo, né, descartar corretamente o tipo de lixo. Bem legal também, pensando nas parcerias ali. Bem interessante, meninas. Boa noite. O nome do nosso projeto seria Descarte Inteligente. O projeto é colocar caixas de coleta nos bairros dos resíduos especiais, mas é uma caixa diferente. Você coloca o resíduo lá e ela te devolve algo em troca. A gente envolveria a prefeitura e a AMIC como patrocínio, né? A gente colocaria uma em cada bairro onde tem mais movimento, porque colocar uma por bairro da cidade ia ficar inviável o custo, né? E, então, como eu já disse, você vai depositar o resíduo e nisso ela te devolve alguma coisa, seja dinheiro, seja, por exemplo, carga para você pôr no seu celular, essas coisas. Por quê? A gente colocou como se a gente tivesse feito pesquisas nos bairros e a gente descobriu que tem muita dificuldade, realmente tem, muitas pessoas têm dificuldade em achar o local adequado para fazer o descarte desses resíduos e acaba, por exemplo, jogando em locais onde prejudica a nossa própria saúde. Com o poder do Legislativo, Executivo e os patrocínios, a gente acredita que seria o suficiente para estar colocando esse projeto em bairros de grande movimento. E a gente espera que, com o tempo, a população tome consciência, porque, apesar do custo ser um pouquinho alto para você colocar, com o tempo volta para nós o benefício, tanto por meio da saúde como outros meios, que você também vai estar ganhando algo fazendo o descarte correto. Obrigada, meninas. Ficou bem legal também a ideia de vocês. Vocês querem passar a ideia de vocês? Que vocês façam um resumo. Então, a gente pensou em fazer umas campanhas para novas cooperativas com finalidade de recolhimento de resíduos especiais, tipo igual a coleta legal, só que em vez de recolher esses lixos, recolhe os resíduos especiais. E a gente pensou em fazer nos bairros mais prejudicados, ampliando o projeto. E aí fazer reuniões, debates e pautas com a comunidade e patrocinadores, né? E para diminuir o fluxo negativo e prejudicial ao meio ambiente. É isso. Pessoal, então, a gente viu que as ideias são bem parecidas e como que a gente faria daqui para frente? A gente ia recolher as ideias, que são muitas ideias boas, a gente tem muitos parceiros interessantes para colocar no projeto. A gente ia discutir o que é viável, o que não é viável, avaliar os custos e colocar quem ia trabalhar, os cargos das pessoas que participariam dos projetos e, a partir daí, então, colocar o projeto em atividade. Então, assim, só para vocês sentirem um pouco de como é feito, de como a gente vai definindo o que fazer, por onde começar e para que lado correr. A gente viu que a gente tem muitas possibilidades, existem muitas formas de patrocínio, e é dessa forma que a gente consegue, então, dar sequência nos nossos projetos.
Então, assim, para a gente dar uma finalizada aqui na nossa conversa, o Rafa vai falar um pouquinho do nosso último projeto agora, que a gente está, na verdade, em andamento, mas... E ele tem poucos minutos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, membro da JCI Cascavel, e idealizador do projeto Brinquedoteca da Pai Cascavel, que se chama Primavera Pool Party, o qual é uma festa para arrecadar fundos para criar essa brinquedoteca. E, assim, além dessa festa, nós temos uma vaquinha online já rolando, e também conseguimos vários patrocínios para estar criando essa brinquedoteca, entende? A JCI viu a necessidade de estar criando uma brinquedoteca para a PAI, né, para estar auxiliando no desenvolvimento dessas crianças. Como vocês podem ver aí, está mencionado o Playtable. Playtable é uma mesa digital, o qual vai estar ajudando no desenvolvimento dessas crianças, entende? Foi através disso que nós tivemos a ideia de estar criando uma festa, né, para atrair todo o público jovem, para estar arrecadando os fundos, que vai ser no dia 18 de novembro, na Vila 187, às 15 horas. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que essa interação que a gente teve hoje? Bom, enfim, podemos notar então que a JCI ela é um instrumento tão grande de cidadania, vamos dizer assim, né? E é muito interessante isso. Então, eu agradeço em nome de toda a Câmara Jovem a presença de vocês aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, então ele sinta-se à vontade para perguntar agora. Se não... Não? Bom, então era isso. Mais uma vez, obrigado, Jéssica. Obrigado, Rafael, né? Isso. Então é isso, ó. Todo mundo recebeu o panfletinho, deem uma olhada depois. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a Câmara Jovem. Muito importante ver gente se interessando em participar aqui com a gente também e demonstrando que não tem só uma maneira de fazer cidadania, né? Tem muitas outras, incluindo o jovem. Então, percebemos que esse é o principal âmbito do projeto de vocês e agradecemos por estarem nos mostrando isso, porque provavelmente daqui pode sair mais algum integrante, futuramente participante bem ativo do projeto de vocês. Então, muito obrigado. Só relembrando, então, nosso último assunto da pauta. Na próxima sessão, dia 23/11, então, elaborações de sugestões e avaliação do programa Câmara Jovem para o seu melhor funcionamento. Então, peço que não faltem, próxima sessão será muito interessante, porque vamos debater mais uma vez como está o andamento da Câmara Jovem, ao nosso ver. E era isso, então. Fim aqui está a matéria da ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores para o interesse público. Então, se alguém tiver alguma sugestão a se falar, algum tema para o debate, sinta-se à vontade. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aguacir. Aconteceu uma coisa, acho que foi na semana passada, mais específico, que, ao passo que me deixou feliz, me deixou bastante chateado também com a questão política. Na última sessão, nós estávamos debatendo sobre a questão da... Se não me engano, foi na última sessão ou na penúltima, sobre a questão da participação dos vereadores jovens aqui na Câmara. E eu vejo que um ponto, não lembro se a gente havia tocado nesse ponto específico ou não, era a própria questão política do município hoje, eu vejo que afasta os jovens. Teve um projeto que a gente votou esse ano, foi um projeto que eu até havia trazido de 2015, que também tinha sido votado e na época não havia passado pelo Poder Executivo, que era a Rua do Lazer, não sei se vocês lembram. Esse projeto ele foi votado na Câmara Jovem, foi aprovado, ele foi dado sequência conforme segue o protocolo. O que acabou acontecendo? Não sei se os vereadores jovens ficaram sabendo, mas esse projeto ele foi feito no domingo passado. E eu vejo que, não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu vejo que nenhum, pelo menos que eu fiquei sabendo, nenhum dos vereadores jovens recebeu o convite. Esse projeto não levou o nome da Câmara Jovem. Não que eu queria que levasse tipo, o meu nome, ou não seja por isso. Na verdade, eu nem queria isso. Mas eu queria que levasse o nome da Câmara Jovem. O que eu acabo observando? Muitos de nós, talvez vêm de ônibus, gastam vale transporte, perdem tempo. Você tem esse tempo. O tempo de sessão, por exemplo, começa às 7 horas, vai até às 8h30, mais ou menos. Então, tem esse tempo que nós demandamos aqui.
E o que acaba acontecendo? Nós estamos servindo para dar ideias. Eu observo, seja para o Poder Legislativo, tanto para o Poder Executivo, nós estamos servindo para dar ideias e não estamos tendo uma contrarresposta em relação a isso. Nós estamos sendo usados, de uma maneira bem franca, nós estamos sendo usados aqui. E me deixa bastante chateado, até a gente recebeu a resposta da Secretaria do Esporte. Então, vou ler aqui, se alguém quiser ter uma cópia posterior. Tem até no Face, se não me engano, da Câmara Jovem. Não dizendo que seja culpa aqui da coordenação da Câmara Jovem. A gente tem que observar que tem outras questões por trás do próprio Poder Executivo quanto Legislativo. Então, aqui a gente tem a resposta deles. Referente ao requerimento 747 de 2017, requerendo implantação do programa Rua do Lazer, informamos que a Secretaria de Esporte e Lazer já está realizando estudos para desenvolver esse tipo de programa. Não só nos espaços da Avenida Brasil, mas também pretendemos realizar esta ação em todos os bairros do município, com o início do ano de 2018. Início no ano de 2018. Agora, faço pergunta para vocês. Alguém teria uma ideia por que eles implementaram esse projeto, então, esse ano? Alguém tem uma ideia? O mesmo projeto, a gente pode dizer. Eles só mudaram a data de sábado para domingo. Foi apresentado na Câmara de Vereadores, misteriosamente. Esse projeto ele foi apresentado na Câmara de Vereadores e, com, podemos dizer, uma certa urgência, esse mesmo projeto já foi implementado. Agora, por que quando nós, da Câmara Jovem, sugerimos algo, não vai o nosso nome, tipo o nome da Câmara Jovem, que é um projeto que já serve para implementar o jovem à política, não tem a mínima valorização? A gente observa que muitos vieram em algumas sessões, é mais uma participação política, a gente pode dizer. E eu posso deixar bem claro, até a sessão é propriamente gravada, a gente pode dizer assim, que nas próximas eleições que tiverem, a gente vai observar que esses mesmos projetos que nós estamos indicando aqui vão servir como, a gente pode dizer, aqueles ganhos, esses mesmos projetos que nós fizemos aqui, que nós debatemos, criamos, vai ser usado para eles ganharem votos no futuro. Vai ser aquele negócio, não, fui eu que fiz esse projeto, nós que sugerimos. Tanto que até todas essas cópias a gente tem disponível, então se alguém, seja até do próprio Poder Executivo ou Legislativo, que ficar sabendo disso, Câmara Jovem é um espaço democrático, a gente está aberto à discussão, eles têm o livre direito de vir aqui se defender, eu vejo que seria desse modo. Mas um fato que aconteceu é que está protocolado. A gente tem o pedido aqui da própria Câmara Jovem, a gente tem até o próprio pedido que foi encaminhado, tanto que até o próprio presidente da Câmara Municipal de Cascavel fez o mesmo projeto, basicamente encaminhou esse mesmo projeto. Esse mesmo projeto ele havia sido feito em 2015, aqui na Câmara Jovem, até o próprio projeto, ele foi aprovado em sessão da Câmara de Vereadores, só que na época não passou no Poder Executivo. E agora eles vêm dizer que esse projeto foi eles que fizeram. Então, eu vejo que é uma falta de respeito, não só, por exemplo, não só uma falta de respeito, talvez, com o projeto, mas com todas as pessoas envolvidas. É um desrespeito direto a todos nós. Nem ao menos vir justificar, talvez, esse projeto eles vieram. Eles mandaram apenas um comunicado. Eu vejo que, ao menos, eles deveriam ter enviado um convite, pelo menos de uma certa formalidade, ou, pelo menos, ter colocado o nome, falado, esse projeto teve indicação, bases com a Câmara Jovem. Então, de certo ponto, eu fiquei feliz em ter um projeto feito, um projeto que vai servir ao bem da população, mas, de certo modo, também fiquei bastante chateado, seja com eles terem feito isso sem a comunicação da Câmara Jovem, ter copiado esse projeto na cara dura, e também sobre essa questão de, com certeza, usarem isso como forma eleitoreira depois, não pensando no bem-estar da população. Acho que seria isso o meu comentário hoje. E, aproveitando esse momento, também gostaria de agradecer à JCI por estar presente. Tive a oportunidade de participar do programa, não como membro devido à questão de idade, se não me engano, foi no ano de 2013, 2014, quando era ainda o presidente o Cláudio e o Fernando Halberg. Então, é um projeto muito interessante. Acho que, quando saírem da Câmara Jovem, convido a participarem da JCI. É um projeto muito interessante. Já tive uma experiência pessoal, podemos dizer assim, então é algo que eu posso com certeza afirmar. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver mais algum comentário a ser feito... Não havendo manifestações, fim do uso de interesse público, encerra a presente sessão. Boa noite a todos.